Vamos ler os versículos de 4 a 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, isso não vem de vós, é dom do Assim Deus começa a trabalhar. Se lembram em Gênesis capítulo 1? Fala no princípio Deus. E na sua vida espiritual e na minha, no princípio Deus. Olha você mesmo, olha para si mesmo. E ele fala, tem que ser a mesma coisa com você. Ele quer você no céu. E ele diz, eu quero essa pessoa para mim. Mas você está morto. E aí ele vivifica você, ele te comunica a vida. Isso é o que significa vivificar, é dar vida. O irmão Gordon Hayhoe costumava dar a seguinte ilustração. Suponha que tinha um cachorro morto no chão. E você pega e coloca 50 tijolos em cima desse cão morto. Ele não sente nada. Você podia chamar o cachorro, ele não ia te obedecer, não ia te ouvir. Mas se você tivesse o poder para dizer para aquele cachorro, viva, o cachorro imediatamente iria sentir o peso daqueles. Ele ia ouvir a sua voz. Você ia dizer, venha. E assim é com você e comigo. O Senhor Jesus quer você no céu. E Ele vivificou você, Ele comunicou vida. E ao mesmo tempo em que comunicou a vida, Ele também te deu fé para crer. Lembre-se que nós lemos no versículo 8, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. De onde veio a fé para que eu cresça em Deus? Veio de dentro de mim aqui? Há qualquer coisa, mínimo de coisa boa num homem que está perdido nos seus pecados? Existe alguma coisa boa naquele cachorro que estava morto no chão, no nosso exemplo? Não, não há nada bom. The Lord Jesus said this. He says the flesh profiteth nothing. O Senhor Jesus disse isso. A carne para nada serve. So the Lord by his spirit quickened you. He gave you life. Assim, o Senhor pelo Espírito te comunicou-lhe vida. Nem sabia disso. And then he gave you faith to believe, so that when he spoke, e aí ele te deu fé para você. E quando ele falou, você creria. It's all his work. Tudo é ele. You were there
when you got saved, if you know the Lord Jesus as Savior. Você estará nessa posição se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador. But in the language of Scripture, you are a new creation in Christ. Mas na linguagem das Escrituras diz que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. And in this chapter 2 of Ephesians, you're His workmanship. E nesse capítulo 2 de Efésios fala. So isn't it wonderful? We can thank Him for quickening us. E não é maravilhoso isso de que nós podemos agradecer a Deus de que nós fomos vivificados quando estávamos mortos? Thank Him for giving us a faith to hold us. Dar graças a Ele porque Ele nos deu a fé para crermos quando Ele nos falou. Grace for His patience to wait to receive us. Dar graças porque Ele aguardou até que nós o recebêssemos. Those are facts of the gospel. Esses são fatos do Evangelho. The fact is, I was dead. O fato é que eu estava morto. The fact is, God needed to give me life. O fato é que Deus precisava dar vida para mim. And He gave me the faith to believe. E Ele que deu a fé para eu crer. Nothing started here. Nada começou daqui. Only my sins. A única coisa são os meus pecados. Well, let's look at another fact. What was the motive? Vamos agora ver um outro fato. Qual foi o motivo? Why would He quicken me or you? Por que Ele vivificou a mim ou a você? Let's read it in Ephesians chapter 5. Vamos ler em Efésios capítulo 5. It's the greatest theme in all of the Word of God. Este é o grande tema por toda a palavra de Deus. O grande segredo que Deus tinha guardado em seu coração. Let's read verse 25, just the last part. Christ also loved the church. Vamos ler a segunda parte desse versículo 25. Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. Love was the motive. In the heart of God. Amor foi o motivo que moveu o coração de Deus. You will be the object of the love of the Lord Jesus. Você vai ser o objeto do amor for all eternity. Por toda a eternidade. His love for you will never cease. O amor dele por você jamais vai acabar. And right now, His love for you is not measurable. E exatamente agora, o amor dele por você é além da possibilidade de se medir. In Ephesians chapter 1, we have another fact connected with this. E em Efésios 1 nós temos um outro fato conectado com esse assunto. Verse 4. Vamos ler o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. So the Lord has love, and He wanted you to be in His presence. Assim, o Senhor tem amor e Ele quer você na presença dele. And you're standing before Him to be a E a sua posição diante dele, uma posição de estar em amor. Ele não olha para você agora como um pecador salvo. Ele olha para você como um filho ou uma filha. Se você conhece a Cristo como seu Salvador, He has brought you into relationship. God has brought you into a near relationship. Deus trouxe você para uma nova relação. Relationship of the Son. A relação com o seu filho. You're accepted before God. Você é aceito diante de Deus. Just as He's accepted His Son. No mesmo
da mesma maneira que ele aceitou o seu filho. It says in John's epistle, it says, He is, so are we in this world. E está escrito que assim como ele é, assim somos nós neste mundo. How is he now? Como que é ele agora, Cristo? He's seated as a glorified man Ele está assentado como um homem glorificado, at the right hand of God. à direita de Deus, At one time he had my sins placed upon him. e teve uma vez colocado sobre ele os meus pecados. He bore the judgment for those sins. Sofreu o juízo por esses pecados. Judicially, he was judged instead of me. Judicialmente, ele foi julgado em meu lugar, And he said, it is finished. e ele disse, está consumado, My sins are gone. meus pecados se foram. He's seated at the right hand of the majesty on high. E agora está sentado à direita da majestade nos céus. Fully accepted and in the favor of God. Totalmente aceito e no favor de Deus. And you're here and I'm here in Ipuã, E eu e você aqui em Ipuã, accepted of God somos aceitos de Deus, in Christ. em Cristo. Accepted Aceitos in all the favor that the Son has. em todo o favor que o Filho teve. God has accepted you because of the finished work of Christ. Deus aceitou você por causa da obra consumada de Cristo Jesus. Those are facts. Esses são fatos. What was the price? E qual foi o preço? The blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Those are facts that the Spirit of God brings before us in the Scriptures. Esses são fatos que o Espírito de Deus coloca diante de nós nas Escrituras. We would never come to Christ except that God worked. Nós nunca iríamos buscar a Deus, a não ser que Deus viesse nos buscar. The material was awful, O material era de má qualidade, but the love of God conquered all. mas o amor de Deus conquista tudo. Vence tudo, né? Now, I want to ask you another question, and we'll spend some time on this question. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vamos gastar algum tempo nessa pergunta. Can I ever lose my salvation? Eu posso perder a minha salvação? Can I ever act in such a way that he would say, I revoke this gift of eternal life? Eu posso fazer qualquer coisa em que Deus possa vir e dizer, eu vou revogar aquilo que eu fiz para você. Impossible. Impossível. Let me ask another question. What did I have to do with my own salvation? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. O que eu posso fazer agora com essa salvação que eu tenho? Let's read Romans 10 and 9. Vamos ler em Romanos 10, versículo 9. 9 e 10. Versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Now it says here that if I confess with my mouth the Lord Jesus as Savior, Assim, agora diz aqui, se com a minha boca eu confessar a Jesus como meu Salvador and believe in my heart, e crer em meu coração, why would I believe in my heart? por que eu iria crer no meu coração? When I didn't know the Lord as my Savior, was there something inside? Quando eu não cria no Senhor Jesus, existia alguma coisa no meu coração? Some little good? Alguma coisinha boa que pudesse me levar a Deus? No, He gave me the faith. Não. Ele me deu a fé.
The reason I confess that he is my Lord, A razão de eu ter confessado que Ele é o meu Senhor, the reason I believed in my heart, a razão porque creio em meu coração, because in his love he gave me the faith to believe. porque em seu amor Ele deu a fé para que eu acreditasse, And he gave me the desire to confess his name. e Ele me deu o desejo de confessar o seu nome. It all starts with God. Tudo começa com Deus. None of it starts here. Nada começou aqui. He says, thou shalt be saved. E assim diz, serás salvo. Not you might be someday. Não talvez ou qualquer dia desses. The salvation of your soul is a present possession. A salvação de tua alma é uma possessão presente. And Agora. God has given you life, divine life, E Deus lhe comunicou vida, vida divina. the very life of Christ. A mesma vida de Cristo. You are going to be, in a future day, Você vai ser no futuro, in the presence of the Son of God, vai estar na presença do Filho de Deus. the same body that you have right now, Mesmo corpo que você tem aí agora. glorified just like Christ's body, Glorificado tanto quanto o corpo de Cristo é glorificado agora. physically, morally, and spiritually, Física, moral e espiritualmente glorificado. fit to be a companion of Christ Apto para ter a companhia de Cristo forever. para sempre. And it's grace, the love of God, that accomplishes that. E é graça, o amor de Deus que faz essas coisas. Let's look at a couple of scriptures that tell us of the security of the believer. Vamos ler algumas escrituras que nos falam segurança da salvação de um crente. One that we know well is Luke chapter 15. Uma que nós conhecemos muito bem é Lucas capítulo 15. And let's read from verse 3 to verse 7. Lucas 15, de 3 a 7. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Well, we didn't read it, but in Acts chapter 17, you have a little part. Nós não lemos em Atos 17, nós temos uma pequena parte. God now commandeth all men everywhere to repent. Deus agora pede a todo homem que se arrependa. That's responsibility of man. Essa é a responsabilidade do homem. But we know, in the sovereignty of God, Mas nós sabemos que na soberania de Deus, after he gave you life, após Ele ter te comunicado vida, dado vida, he brought to your mind and to your conscience Ele trouxe à sua mente e à sua consciência the awfulness of sin o horror do pecado and perhaps a sinful life. e talvez de uma vida pecaminosa. And we don't have time, but there are pictures in Scripture of men and women that were brought to repentance. Nós não temos tempo agora para ir, mas temos várias escrituras em que mostram homens ou mulheres se arrependendo. And then they came to Christ. E assim vieram a Cristo. But here is the truth in connection with this little parable, Mas aqui está a verdade em conexão com essa pequena parábola, that the Lord found you. que o Senhor buscou a você e encontrou. Find him. Nós não buscamos a Ele. Sometimes we use that term, Algumas vezes nós buscamos esse termo,
When did you find the Lord? Quando você encontrou o Senhor? It might be more accurate for us to say, Seria talvez mais correto dizer, when did the Lord find you? quando que o Senhor encontrou você? And so here, there were the 99 sheep left in the wilderness. Assim, as 99 ovelhas deixadas no deserto, They didn't need the shepherd and they didn't want the shepherd, perhaps, in this story. talvez nessa história esses 99 não precisavam, não queriam o pastor à volta. The Pharisees and scribes thought they were all right. Mas aqui descreve que eles estavam todos bem. And he said he came to call those that were lost. Mas aqui diz que ele veio buscar aquele que estava perdido. And they didn't think they were lost. E eles não pensavam que eles estavam perdidos. But there was a day in your life Mas houve um dia na sua vida, when the Lord Jesus found you quando o Senhor Jesus encontrou você in your sin, em seus pecados, wandering far from him, vagando distante dele. and he picked you up Te pegou and he put you upon his shoulders, e pôs sobre os seus ombros and he's going to carry you all the way home. e ele vai carregar você todo o caminho até chegar em casa. He will never put you down. Ele nunca vai deixar pôr você no chão. He will bring you safely home. Ele vai levar você a salvo para casa. Not a man nor a demon could ever remove you from his grip. Nenhum homem ou demônio pode tirar você das mãos dele. You know, it says in Isaiah, I think it's chapter 9, it says that the government shall be upon his shoulder, one shoulder. Eu creio que é em Isaías 9 que diz que o governo está sobre o seu ombro. He's going to rule the world with an iron rod. Governar o mundo com cetro de força, né, de ferro. And he's going to have the strength to rule. Ele vai ter força para reinar, The shoulder para speaks governar. of strength. E o ombro fala de força, o poder. When it comes to the government of this world, just one shoulder. Quando se diz respeito ao governar este mundo, fala. But to bring you into God's heaven, Mas para trazer você aos céus de Deus, both shoulders, ambos os ombros, close to his heart, perto do seu coração, and he will never put you down. ele nunca vai te abandonar. You will safely arrive there. Você vai chegar lá seguro. What will you have done to improve the situation? O que você fez para melhorar essa sua situação? Nothing. Nada. It's a work of God É uma obra de Deus. to quicken you, to give you life. Vivificar você, te dar vida. And do you know that once you believed, you accepted the Lord Jesus as your Savior? E você sabe que quando creu e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, You understood that He loved you and He died for you. você entendeu que Ele amou você e que Ele morreu por você. It says in Ephesians chapter 1, verse 13, No versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, diz says you were sealed with the Spirit. que você é selado com o Espírito. It means the work was finished, Isso significa que a obra está consumada, secure, seguro, couldn't be undone. não pode ser desfeito. Sometimes when I was in business, I would have to go to the office. Algumas vezes, quando eu trabalhava, eu fazia negócios, às vezes eu tinha que ir até o juiz. And some of the lawyers in Ontario have the seal of the province of Ontario. E alguns estados de Ontário, eles tinham um selo da comunidade de Ontário, da cidade de Ontário. So the document would be signed Assim, os documentos iam ser assinados and legally authorized by the lawyer, by
pressing the seal right into the letter. Legalmente seriam autorizados ou validados com esse advogado colocando o selo no documento e assinando. And the act was legally binding. E o ato era uma ligação legal. Could never be undone. Nunca poderia ser desfeita. One more verse, let's look at John's Gospel, chapter 10. Vamos ler mais um versículo no Evangelho de João, capítulo 10. Verse 27, 28, and 29. Versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. My sheep. Minhas ovelhas. Isn't that a nice sound? Isso não soa tão bem nos ouvidos. My sheep. Minha ovelha. Are you going to arrive safely? Você vai chegar seguro no céu? You can't help it. Você não pode fazer nada. You're going to arrive safely. Você vai chegar lá seguro. All kinds of circumstances will take place in this world. Todo tipo de circunstâncias podem acontecer nesse mundo. And you have an enemy that is trying to shake your confidence. E você tem um inimigo que está sempre tentando chacoalhar a sua confiança, ou abalar a sua confiança. But the Lord Jesus says, "My sheep hear my voice." Mas o Senhor Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha They voz. follow me Eles me seguem, because they love the shepherd. porque amam os. And it says, "I give unto them eternal life." E aí diz: e eu lhes dou a vida eterna. That means you believe the Lord Jesus died for you. E a vida eterna envolve 4 coisas. Você primeiro crê no Senhor, And you come into relationship with the Lord Jesus Você- as the Son of God. você vem a ter uma relação com o Senhor Jesus como um filho de Deus. And you can address God as Father because you're a part of the family of God. E você pode se dirigir a Deus como pai, porque você faz parte da família de Deus. And you're indwelled with the Spirit of God. E você é habitado pelo Espírito de Deus. And the Lord says in John's Gospel, E no Evangelho de João, o Senhor diz: when the Spirit of God comes to dwell inside, quando o Espírito Santo vem para habitar, He shall never leave you. ele nunca vos deixará. Never. Nunca. And so the Lord Jesus says He puts you into His hand. E assim diz que o Senhor Jesus pega com suas mãos, com sua mão, He says no one, not a man, not a devil, no one can pluck you from His hand. e diz que ninguém, nem homem, nem demônio, nem o diabo pode tirar de suas mãos. And old brother Gordon Hayhoe used to tell us, O irmão Gordon Hayhoe costumava nos dizer: it's like the father puts his hand over the hand of his son, é como se o pai pusesse a mão sobre as mãos do seu filho. and you're doubly secure. E você está duplamente seguro. You have been put upon the shoulders of the Lord Jesus. Você foi colocado sobre os ombros do Senhor Jesus. It's double security. É uma segurança dupla. And you're in the hand of the Lord Jesus. E você está nas mãos do Senhor Jesus. He'll never let you go. Ele nunca vai te deixar. Read the last part of Romans. Leia a última parte de Romanos. And the Father has you in His hand. E o Pai tem você em suas mãos. There's no power in the universe that could remove you. Não há poder em todo o universo que possa mover você dessa posição. How we should thank Him for such love. Como devemos agradecer a Ele por tal amor. And we know and have the security of going through this world E nós sabemos que temos segurança para ir por esse mundo with the knowledge
of that truth. com o conhecimento dessa verdade. Well, let's ask another question. Então vamos agora perguntar mais uma coisa. Can I get away from the shepherd? Posso me afastar do pastor? Can I walk in disobedience to the shepherd? Posso andar em desobediência a esse pastor? Well, let's look at one example. Vamos ver um exemplo. Let's look at Mark's Gospel, Evangelho de Marcos, chapter 14. capítulo 14. We don't have time to read the whole thing, but let's read verse 28, 29, 30, 31. 28 to 31. Sem tempo para ler tudo, vamos ler os versículos 28, 29 e 30. 28 a 31. 28 a 31. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. And then let's hold our place there and look at Luke 22. E segurando aí em Marcos, vamos ao Lucas 21, 22, 22. E versículo 31 e 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Now Peter was a real believer. Pedro era um crente verdadeiro. He's the one in Matthew's Gospel. Ele é aquele no Evangelho de Mateus. The Lord Jesus asked the disciples, "Whom say men that I am?" O Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus perguntou, que dizem os homens que eu sou? He said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Ele foi o que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. We know that he was a believer. Nós sabemos que ele era um crente. And the Lord, Peter got away from the Lord. E Pedro se afastou do Senhor. He was self-confident. Ele tinha confiança em si mesmo. There are some things that cause us to walk in a path of disobedience to the Lord. Há certas coisas que às vezes faz com que a gente ande num caminho de desobediência ao Senhor. We think that God's going to make an exception just for me. A gente pensa que quer acreditar, né, que o Senhor vai fazer para mim pelo menos uma exceção nesse caminho que eu estou tomando. Other people might fail, Outros vão falhar fazendo isso, mas but I'm an exception. Talvez eu seja uma exceção. We all have it in us. Todos nós temos isso em nós. Maybe we don't all want to admit it, Talvez não sejamos capazes de admitir isso, but it's part of human nature. mas é parte da natureza humana. Peter thought he wouldn't fall. Pedro achava que não iria cair. And our brother was speaking of self-judgment. E o nosso irmão estava falando aqui sobre o juízo próprio. And so the Lord said to him, he said, I've prayed for thee that thy faith fail not. E o Senhor Jesus disse para ele, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Not that he was going to be lost, Não era que ele iria ser perdido, iria se perder, but Satan was wanting to sift him. mas Satanás estava tentando peneirar ele. Satan is trying to get each one of us off to the side somewhere where we can fall. Satanás tenta tirar um de nós para um lugar longe que ele possa afastar de Deus. And the Lord spoke to Peter and said, I don't want that to happen. I'm going to warn you. E o Senhor Jesus falou para Pedro, eu não quero que isso aconteça, estou te avisando. But Peter didn't exercise self-judgment.
Mas Pedro não exercitou o julgamento próprio. I want to say it reverently. Quero dizer com toda a reverência, He tried to correct the Lord. ele tentou corrigir a Jesus. He was a proud man. Ele era um homem orgulhoso. He was a leader. Ele era um líder. He had gifts, Ele tinha dons, but he should have exercised self-judgment. mas ele devia ter exercitado o juízo próprio. But the Lord said when he was converted Mas o Senhor disse, mas quando te converteres, that he should be a blessing to his brethren, strengthen his brethren. deveria afirmar, ser uma ajuda para os seus irmãos. Now the word converted is used in a couple of different ways in the Word of God. Agora, a palavra converter é usada de maneiras na palavra de Deus. When you were saved, the word means to have your heart turned towards the Lord. A palavra converter significa tornar ou virar-se, ou tornar seu coração para o Senhor. You're born into this world with your back towards God. Você é nascido neste mundo com as suas costas viradas para Deus. And except for the sovereignty and the love of God, Se não fosse a soberania e o amor de Deus, you would leave this world with your back turned towards God. você deixaria esse mundo com as suas costas viradas para Deus. Because of his love, he turned you around. Por causa do seu amor, ele virou você. And in Scripture it says the love of Christ constraineth us. A palavra diz, o amor de Deus nos constrange. The reason you turn towards the Lord A razão por que Deus is because the Spirit of God told you of the love of Christ. é porque o Espírito de Deus falou para você do amor de Deus Willing to pay e do preço que ele estava pronto para pagar to win your love para ganhar a sua vida and to have you in his presence for all eternity. e ter a você na presença dele por toda a eternidade. But Scripture speaks of it as conversion, to have the heart turned to God. Mas a palavra explica ou se refere a isso como conversão. But conversion doesn't mean saved. Mas conversão não significa salvação. And sometimes it means that Peter had to get saved again. Muitas vezes as pessoas pensam que aqui está dizendo que que Pedro tinha que se converter, tem que se salvar de novo. It didn't look like it, Não parece escrito aqui, but Peter was still on the Lord's shoulders. mas não está escrito aqui, mas Pedro estava nos ombros de Cristo. The Lord was never going to let him go. O Senhor nunca deixaria ele partir. Ele disse, eu roguei por você. And it speaks to us of how Christ is on high right now Isso nos fala de como nos céus, as an intercessor for us. como um intercessor para nós. And he's also an advocate before the Ele também é um advogado diante do Pai. He's pleading our cause. Ele está defendendo a nossa causa. If we walk at a distance from the Lord, E se nós andarmos a uma distância de Deus, do Senhor, we walk in a path of disobedience or sin, se andamos no caminho da desobediência ou do pecado, the Lord Jesus stands before God, o Senhor Jesus fica diante de Deus. says, I paid. Aquela mulher que se diz cristão, The Lord Jesus vê a face de Deus. he says, I paid for that sin. Eu paguei por esse pecado. Assim o Espírito de Deus nos diz. In connection with our restoration, Em relação à nossa restauração, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar and to cleanse us from all unrighteousness. e nos limpa de toda impureza. That's speaking of governmental forgiveness. Isso nos fala do perdão governamental de Deus. It means that when you disobey, I'll give an example. Isso significa que quando eu desobedeço, eu vou dar um exemplo. You tell your son, now I've got some cookies on the table. Você chega e fala para o seu filho, olha, eu tenho algumas bolachinhas em cima da mesa, Don't take any cookies. não pegue nenhuma daquelas bolachas.
or I'll have to spank you. ou eu terei que dar umas palmadas. And so you're not looking and he takes a cookie. E você vira, ele não está vendo, e ele vai lá e pega uma bolachinha. But before you come to see him, Mas antes de você chegar e ver isso, he has a guilty conscience. ele tem uma consciência culpada. And he comes to you and says, Father, I stole a cookie. Ele vem e confessa, pai, eu roubei um biscoitinho. I'm very sorry. Eu me sinto muito pelo que eu fiz. Please forgive me. Por favor, me perdoe. And so you forgive him. E assim você perdoa. Governmentally, you don't spank him because he's already confessed and you forgive him. No sentido governamental, você não vai espancar ele porque você já perdoou ele. Ele confessou. In the real world, in your relationship with the Lord, No mundo real, em sua relação com Deus, you would never confess. você jamais confessaria. Even as a Christian, you would never confess your sin, Mesmo como cristão, você nunca confessaria seu pecado, except for that glorious man on the right hand of the throne, exceto por aquele homem glorioso assentado à direita do trono, praying for you, orando por você, exercising your conscience, exercitando a sua consciência, and you would then, as a result, confess and be restored. e você aí, então, como resultado dessa intercessão, confessa e é restaurado. And your heart would be turned back to the Lord. E o seu coração se converterá de volta ao Senhor. Where did repentance begin? Did it begin here? Começou o arrependimento aqui dentro? Começou nele. The whole work of salvation, Toda a obra de salvação, the whole life lived here toda a vida vivida aqui, for the glory of God, para a glória de Deus. is all a work of God for His glory. É tudo um trabalho de Deus, obra de Deus, para a sua glória. Let's thank Him. Vamos dar graças.